Musical FM. Mais unidade cristã. Musical. Agora, na Musical FM, conversa entre amigos. Um tempo de bate-papo para receber gente querida. Aqui na Musical. E falar das suas experiências de vida e com Deus. Conversa entre amigos. Musical. Bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Conversa Entre Amigos. Tradicionalmente, nosso programa é um programa de debates teológicos e o pau quebra, mas uma vez por semana a gente paralisa os debates para receber aqui homens e mulheres que têm sido de alguma forma influência para a nossa geração, pessoas estratégicas na obra de Deus que têm feito a diferença dentro do reino de Deus, levando almas aos pés de Cristo. Hoje não é diferente. Na técnica do programa está aqui o nosso querido Rafael Miranda e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 984849988. Estou recebendo hoje aqui a dona Sueli, mas vocês não conhecem ela como Sueli Brito, não. Vocês conhecem ela como Sula Miranda. A Sula Miranda, que é a famosa rainha dos caminhoneiros, hoje uma mulher de Deus há muitos anos, já servindo a Cristo, e um privilégio muito grande recebê-la aqui nos estúdios da Rádio Musical FM. Sula, bem-vinda. Bom dia, pastor, que honra, muito obrigada pelo convite, estou felicíssima, amei a Musical, porque desde a garagem que a gente... Aqui o tratamento VIP começa na garagem. Aqui o negócio começa na garagem, é lá na porta mesmo. A nossa produção aqui é top, né? Que bom, muito obrigada mesmo por essa oportunidade. Eu queria bater esse papo para a gente conhecer um pouquinho, né? Mais, a gente conhece muito a Sula como artista e eu queria conhecer a Sula, que as pessoas conhecessem a Sula irmã em Cristo. Sim. A serva de Deus. Sula, como é que é? Você nasceu num lar evangélico? Não. Como é que foi? Quais foram os contatos que você teve com a fé ou com outras religiões antes de conhecer Cristo? Bom, eu nasci num lar que meus pais eram, entre aspas, católicos, né? Mas católicos que acabam também buscando outras fés, né? Fui batizada na fé católica, né? Logo que nasci, até porque eu nasci desenganada, depois a gente vai falar sobre isso. Não, já me como assim desenganada? Como foi essa história? Eu nasci com um problema na minha laringe, eu nasci com a laringe estreita e por conta desse problema, no momento zero, literalmente, eu fui desenganada por 40 médicos. Com 20 dias de vida, eu já estava desenganada por 40, numa junta de 40 médicos. Uau! Ou seja, a recomendação dessa junta médica foi que eu teria que fazer uma traqueostomia, que é aquela cirurgia que... Logo bebezinha, né? Acabou de nascer. Eu vou completar daqui a alguns dias 59, eu falo, vou chegar no quilômetro 59. Ou seja, há 59 anos atrás, né, era muito, ainda é complicado agora, hoje, mas hoje as pessoas ainda conseguem falar. Naquela época, se eu fosse submetida a esse tipo de cirurgia, nem falar eu ia só sussurrar. Meu Deus. E aí, minha mãe tomou a decisão de não autorizar a cirurgia. Ela usou então, a fé. Dizer, se fizesse a tráqueo... Eu não falaria. Você não falaria. Então, assim, aí minha mãe tomou a decisão de, né, realmente foi de a mão de Deus fazer. ali que ela falou, se Deus me deu assim, ele leva ou cura, né? Caramba. E aí, enfim, teve um médico que, jovem naquela época, que pediu para se podia tentar algum tipo de tratamento, que aí eu vejo a mão de Deus, porque eu tenho um livro de Rainha Serva de Deus e eu começo o livro contando essa história, né? E por quê? Porque desde o ventre eu te escolhi. É isso. Né? E quando Deus tem um propósito na vida da gente, ainda que o mal queira cortar isso, porque literalmente ia cortar fisicamente. Literalmente ali. Literalmente, né? Os planos de Deus não se frustram, né? Ou seja, hoje eu tô aqui mais uma vez usando a minha voz para falar
do que Deus faz. E essa voz que no Brasil inteiro todo mundo conhece. Ou seja, e tudo que eu conquistei e conquisto ainda é através da minha voz. É cantando, é apresentando, enfim, sempre usando a voz. Então, quando eu acho que fica... E isso é, assim, a maior prova de que os planos de Deus se cumprem. Você, falando aqui do seu nascimento, sua mãe, sua família, vocês são de São Paulo? Minha mãe é baiana, meu pai era paulistano quatrocentão, aí se casaram e foram morar no Rio. Então você cresceu no Rio? Não, aí eles tiveram a minha irmã mais velha, depois a minha irmã do meio, e aí quando foi para eu nascer, eles já tinham vindo para São Paulo. Então eu nasci, fui criada aqui na capital. Então você é paulistana mesmo. Demais, nasci ali no Parque Dom Pedro, mais paulistana que isso, verdade, quase na Praça da Sé, não tem. Quase na Praça da Sé, né? Não tem. Você, essa experiência com a laringe na época, quando você era criança, então... Bebê. Então, bebê, mas quando você foi crescendo, criança, teve algum tipo de sequela, alguma situação? Eu posso dizer que eu não percebi, mas tinha. Então, por exemplo, tinha o lado bom, que era assim, não pode fazer a Sula chorar, porque... Então, minhas irmãs pisavam miúdo, porque não podia me irritar. Porque você não podia... Porque se chorasse, atrapalhava. Porque assim, demorou um tempo, foi indo, foi uma coisa lenta, né, essa recuperação. Então, ainda mais uma criança. Né? Por exemplo, até para cantar mesmo, depois... eu não tenho, claro, fiz aula de canto, fiz fono, fiz um monte de coisa. E aí a minha textura vocal melhorou. Mas até hoje, por exemplo, em notas que eu vou cantar, eu não prolongo notas. Entendi. Quer dizer... Você não mete uma galopeira e vai até o fim. Então, eu vou dizer uma coisa pro senhor que é... Quem ouve a Sula Miranda sertaneja e quem ouve a Sula Miranda louvando, eu pelo menos, eu vejo diferença. Você consegue perceber a diferença? Muita. Inclusive nisso, sei lá, eu não consigo explicar, né? Mas até eu acho meu timbre meio diferente. Não sei se é o estilo da música. No louvor do que no sertanejo. Por exemplo, eu consigo esticar as notas. Para Deus, você consegue fazer. Então, aquelas coisas que a gente não consegue explicar. Que legal. Como é que nasceu a vida artística para você? Porque você começou muito nova, né? Como que você entrou no meio artístico, inclusive num momento que era bem fechado para mulheres, assim, era mais difícil? Na verdade, então, comecei lá atrás, com 6 anos de idade, cantando em casa com as minhas irmãs. Por quê? Meu pai era bravo, né? E ele não deixava a gente brincar na rua normal, tipo, andar de bicicleta. Era dentro de casa. Era dentro de casa. E éramos 3 meninas, ou seja, ele tinha que entreter. A maneira de entreter, ele começou dando brinquedos musicais, né? Violãozinho, pianinho, não sei o quê. E depois esses brinquedos passaram a ser os instrumentos reais. E a gente fazendo aula de instrumento musical, aula de balé. Você aprendeu a tocar alguma coisa? Sim, mas não sei tocar mais nada. Toco mal. Mas aprendi a tocar violão, aprendi a tocar um pouco de piano. Ou seja, a nossa vida era balé, aula de música, tudo ligado às artes. Que legal. Né, para entretenimento. Então eu falo que, sem querer, entre aspas, meus pais criaram a gente para ser artista. Porque o nosso universo era musical. E como foi o primeiro contato? Quem que entrou primeiro nesse negócio de Então, na verdade, nós cantávamos juntas. Eu e minhas irmãs, nós tínhamos um grupo chamado As Mirandas. E a gente participava o quê? Dos festivais escolares. Festival nas escolas e tal. E sempre... Com quantos anos nós estamos falando, então? Com quantos? Com 9 anos eu já estava cantando em festivais. Com as minhas irmãs, nas escolas. Aí, com 14, a minha irmã mais velha, a Gretchen, né? Que ela cantava com a gente. Você é a caçula. Eu sou a caçula. E aí ela foi fazer um programa de televisão do Silvio Santos, como Maria Odete. E lá ela cantou sozinha e tal, e foi contratada. Mas era calouro. Calouro. Nós fomos também do Silvio Santos, como calouras, o grupo. Ganhamos o prêmio máximo, não sei se é do teu tempo, mas Aracide Almeida, Zé Fernandes. Ganhamos o prêmio máximo, tudo. Então, assim, desde muito pequena a gente estava nos programas Raul Gil, Silvio Santos, né, participando. E aí, depois, a Gretchen foi novamente como caloura, ainda era Maria Odete. E lá, ela foi contratada por uma gravadora, a gravadora Copacabana. Pra fazer o trabalho solo top. Copacabana era top.
para fazer o trabalho solo dela. Chegando lá, eles tinham um projeto de fazer um grupo de meninas cantando música infanto-juvenil. E ela falou, olha, tem minhas irmãs, se vocês quiserem... E levou para conhecer e eles nos contrataram. Só que quando eles nos contrataram, eles decidiram, então, que como ela era a irmã mais velha, a líder do grupo, que então eles iam segurar o trabalho dela e ela ia ficar com a gente. E ela ia ficar no grupo. Ao invés de fazer solo, ela ia fazer... Só que isso realmente aconteceu, a gente lançou o grupo com ela, mas... Chamava as Mirandas mesmo ou não? Chamava as Melindrosas. As Melindrosas. As Melindrosas. Fez muito sucesso. Vendemos mais de 1 milhão de cópias naquela época, né? Mais 44 anos atrás. Só que, na sequência, ela quis... Ter a dela só. Ela já estava com o trabalho pronto e a gravadora, então, decidiu que não dava, porque a gente cantava música de roda, coisa mais infantil. Infantil, e que não casava com o trabalho que ela queria fazer. Que ela aí era ela mais saiu, velha, então ela tinha um público maior. Ela já tinha 18 maior de idade. E aí ela saiu do grupo, o grupo continuou, fez muito sucesso, ela também fez muito sucesso. Mas aí continuou vocês duas só? Porque o grupo, na verdade, éramos nós 3 e mais uma amiga, que a gente falava que era prima, chamada Paula, que era muito... Ela foi aluna de violão da Gretchen, quando a Gretchen era Mariodete. E aí ela ficou no grupo com a gente, a Gretchen saiu e o grupo foi formado eu, minha outra irmã Yara e a Paula. Entendi. E aí o auge do grupo, o sucesso do grupo, éramos nós 3. Entendi. E esse grupo cantava músicas mais pro infanto-juvenil mesmo. Era o cancioneiro popular, né? As musiquinhas de roda, só que no ritmo disco music, que era... Que era a sensação do momento. Exatamente. Entendi. E daí... Da onde que a Sula vai pra carreira solo e sertaneja? Quem que tinha de sertaneja na época, de mulheres? Tinha as irmãs Galvão? Sim. Quem mais? Nalva Guiar, foi minha referência. Grande nome da música sertaneja. Mas aí o que aconteceu? Quando eu fiquei no grupo dos 14 aos 17. Né? E rodando o Brasil, já. Trabalhando muito. Aos 17, o grupo se desfez. Eu saí do grupo, porque aí eu queria... eu casei com 18 anos. Logo que eu fiz 18 anos, eu já namorava desde os 15. E aí casei com essa pessoa aos 18. Tinha acabado de fazer 18, me casei. E aí, eu fiquei... Durante o período do meu casamento, desse primeiro casamento, eu terminei a minha faculdade, deixei o grupo. Então Sula saiu do grupo. Sula saiu do grupo. Eu saí do grupo. Aí eu saí do grupo e terminei meus estudos. Né, me formei em Educação Artística pela Faculdade de Belas Artes aqui em São Paulo. Concluí meu curso. E nesse meio tempo, tava aquele desejo, mas eu sou cantora, eu quero cantar. E aí eu comecei, depois que eu terminei a faculdade, e esse casamento não deu certo, eu me separei com 23 anos, eu me separei desse casamento, fiquei 4 anos casada. Quando eu me separei, eu resolvi ir atrás da minha carreira solo. E aí, eu comecei a bater de porta em porta nas gravadoras. Então, você recomeçou do zero. Do zero. Porque aí você não tinha mais o grupo. Não. E você foi numa área que você não cantava. Porque eu era urbana. Mas a música sertaneja já estava começando a despontar. Chitãozinho já tinha colocado elementos novos na música sertaneja, modernizando. Ali era João Mineiro Marciano. Nem tinha ainda. Não tinha João Mineiro Marciano? Acho tinha, que tinha, mas não era o sucesso que foi nos anos 90. Liu e Léo, né? Era mais o Chitão eram os novinhos da época. Isso. Né? Esses rapazes que estavam começando. Chitãozinho, Christian Ralph, que o Christian foi meu cunhado. Quando a Gretchen tinha 18 anos, ela casou com o Christian. E aí eu tive essa influência do Christian, tive essa influência. E aí eu decidi que eu queria essa música. Eu não gostava da música da cidade, eu gostava dessa música. Sertaneja. E aí decidi, tive as dificuldades iniciais de que, mas você cantora solo, mulher, novinha, sertaneja, urbana, não tem o pé na roça. Como assim? E aí eu consegui a minha primeira oportunidade aos 23 anos e logo que eu lancei, foi sucesso. Quem que escreveu as suas músicas? A primeira música, que é o sucesso maior da minha carreira, é a composição de Joel Marques. Mas foi por encomenda, porque eu falei que eu queria... Eu queria uma música assim e tal. Que eu queria... Porque assim, a Nalva Guiar era conhecida como a rainha dos peões de boiadeiro. Sim, dos rodeios e tal. E a maioria dos cantores gravava sempre uma música que falava da vida do boiadeiro e que falava da vida do caminhoneiro. Né? Que ainda cantavam o carro de boi. Verdade. Aí você falou, opa, tem uma... Aí eu falei, dos boiadeiros não dá pra ser porque já tem rainha. E não tem esse de rei morto, rei posto, não. Então... Eu profetizei, hoje eu sei que eu profetizei, porque eu falei na época, eu vou ser a rainha dos caminhoneiros. Mas eu falei nessa coisa assim,
qual era a minha visão ali? Bom, esse público gosta de música sertaneja. Então, se eu agradar esse público, eu vou ser um sucesso na música sertaneja. Mas então você queria uma música para o caminhoneiro, então. Sim, só que naquela época não tinham muitas caminhoneiras. Praticamente nem existia quase caminhoneira. E aí eu falei, eu não posso cantar a vida... Da caminhoneira, porque não tem. Tinha, mas não era como é hoje. Não é igual. E aí eu falei, eu tenho que cantar a vida da esposa. Até porque o que eu queria cantar? A família. Eu queria cantar o amor, a família. Então, que ficava em casa semanas e meses. Se eu cantasse para suprir essa saudade desse profissional, porque eu na estrada, a gente sabe que eu vivi na estrada desde menina, né? E a gente sabe que é saudade da família, que é saudade de casa. Então eu queria passar isso. Eu falei, olha, eu conheço essa dor. Porque o artista tem... A profissão é o caminhoneiro, então... Eu conheço essa dor porque o artista vive isso. Né? Enfrentando estrada difícil, fica longe da família, sem dia, sem noite, sem hora para voltar. E eu me identifiquei. Perigo, né, também, me identifiquei com isso e falei, então eu vou cantar a vida da esposa, volta para casa. Que tem que ser o quê? Tem que ser uma palavra de ânimo para esse profissional. Olha, eu tô te esperando, volta para casa, quando você chegar, enfim, né? A vida familiar. E deu muito certo, essa mulher entendeu esse recado. Quem comprava a minha fitinha cassete para dar pro marido era a esposa. A filha ouvia porque ela sabia que o pai ia estar pensando na mãe na hora que estava na rolê. Quanto tempo? Porque nós estamos falando de um tempo que não existia internet e tal. O que tinha era rádio e TV. Sim. E era muito difícil você chegar no programa. A força era a força da rádio. A força era a força da rádio. Era o rádio. Era o tempinho que você ligava na rádio e falava, eu quero ouvir a Sula Miranda. E só existia AM, não tinha muita FM. E aí, é isso aí. E como que foi? Quanto tempo entre você gravar, a gente falava lançar, né? Lançar esse disco e começar, assim, bombar? 3 meses. Foi muito rápido. Eu lancei em julho e em outubro eu já era sucesso no país inteiro. E como Sula Miranda? Porque antes... É aquele negócio, você cantava num grupo que ninguém sabia o nome de ninguém direito. Sabia o nome das 3, mas não sabia quem era quem. Sim. Agora você tem um sucesso individual. Sim. E como que foi administrar isso aí, Sula? Porque aí você começou a viajar o Brasil inteiro, né? Olha, aí é que tá. Pra mim sempre foi, vamos dizer, entre aspas, né, normal. Por quê? Porque eu era artista desde menina. Então eu vivia isso desde menina. Então não tem essa coisa do sucesso subir na cabeça, porque esse era o meu dia a dia, era a minha realidade. Não teve essa coisa de deslumbrar. Não, porque a vida inteira eu vivi isso, né? Comecei nos festivais, depois dos festivais o show com as Melindrosas, depois... Então, assim, era a minha realidade, o meu dia a dia. E a pergunta que não quer calar, nesse momento que a gente tá falando disso aqui, eu quero falar sobre fé, tudo, mas eu tô interessado nesse momento aqui ainda, peraí. Teve um dia que você cantou junto com a Nalva Aguiar em algum evento? Nunca. Infelizmente. Porque, na verdade, a Nalva... ela foi a minha referência. Eu quando decidi fazer esse trabalho, eu ouvi de tudo. Eu ouvia muita música country, eu ouvia o Willie Nelson, porque eu sou urbana, né? Então eu quis encontrar um caminho que eu não era tão sertaneja, que eu tinha toda também a bagagem das Melindrosas, eu dançava, eu trouxe o quê para a música sertaneja? Coreografia. Ninguém fazia coreografia. Né? Eu trouxe um visual diferencial, eu me preocupo. Por quê? Porque essa cultura que eu trouxe das Melindrosas... Pensando aqui, não tem cantora solo que cantava e dançava mesmo. Não, eu sempre tive coreografia e figurino. Porque eu trouxe o quê? O que eu aprendi. Porque desde menina eu canto, tem que pôr a roupinha tal para combinar com a música, tem que... Você trouxe o chapéu também, não foi? O chapéu, as pessoas... Pelo contrário, na verdade, quando eu vim, eu falei, eu não vou usar nem chapéu nem bota. A minha primeira capa de disco, você vai ver que eu tô sem chapéu e sem bota. Eu tô de salto e... Mas depois você usa, né? Depois sim, mas no começo eu falei, a minha verdade é essa. Eu não nasci no campo, não uso chapéu. Depois... usei, né? Passei a usar até pela convivência com o meio artístico, uma identificação. Mas quando eu criei, vamos dizer assim, o visual da Sula Miranda, não tinha chapéu nem bota. E quanto tempo demorou para o pessoal começar a falar que você é a rainha dos caminhoneiros? Também foi junto com esse sucesso? 3 meses. E aí você foi prefeituras e shows no Brasil inteiro. Tudo, até hoje. Posto de gasolina, campanha publicitária para as empresas do segmento. Tá, falando nisso, a greve dos caminhoneiros, quando vai acabar? Já que você... Não, primeiro que não é greve. Não é greve, é uma manifestação pacífica. Então você sabe desse assunto, né? Não, todo mundo fica te perguntando. Não, todo mundo pergunta, mas eu não... Infelizmente, eu não tenho esse poder todo, né? E eu cheguei numa época... Em 2014, eu me candidatei a deputada federal para defender a causa dos caminhoneiros.
E tá mais do que provado que eles não me querem na política. Porque você não ganha quantos votos? 3 mil e poucos votos. Então esquece, filho. Não é na política que eles... Na paralisação. Eles me querem foi a paralisação? cantando. Foi de 2018? Que teve uma paralisação mesmo federal? Foi 2000... Eu fui lá levar... Eu fui fazer o quê? O meu papel não político. Tá? Porque ele já ficou comprovado. Em 2014 eu tive a certeza que eles não me veem como uma representante política para esse tipo de questão. Eles querem te ouvir cantar. Querido, eu sou a parte boa. Né? Eu Entendi. sou relax, vamos ouvir uma musiquinha, vamos relaxar, vamos pensar na família. É isso. Né? E eu entendi, depois dessa minha campanha, que eu tinha que ser isso. Eu não tinha que mexer com outras coisas, não. Sula, como é que entra a sua conversão na sua vida? Tipo assim, em que momento da tua vida, porque você fez muito sucesso, você se tornou uma cantora sertaneja de muita expressão no Brasil e tal, mas quando que você se entrega a Jesus? Então vamos lá. Por conta de tudo que eu quis, se você ver, o pouquinho que eu relatei aqui pra você, como é que minha vida andou, né? Eu tava contando lá no começo que eu nasci numa família católica, não contei, fiquei de recuperação em religião, estudei 11 anos num colégio de freira, ficava de recuperação em religião. Eu não conhecia, eu sabia da Bíblia, mas eu não entendia nada. Era aquela coisa, você é obrigada a ir na missa, você é obrigada a ler, você é obrigada... E não entendia nada. E aí... E você tinha feito primeira comunhão? Essas coisas todas? Participava da não crismei. Mas Mas enfim, né? Os rituais todos, o protocolo lá, cheguei a fazer alguns. Porém, depois minha família migrou para o espiritismo. Quando eu tinha... Antes das melindrosas... com 11 anos, 10 anos, minha família migrou pro espiritismo. Enfim, eu tive N informações. Espiritismo ou macumba? Macumba mesmo. Macumba, Umbanda. Certo. Umbanda. Meus pais serviram na Umbanda. Enfim, e aí, na virada, virou uma salada mista, né? Porque eu tinha todo tipo de informação e acabava que eu não tinha uma comunhão. Aí, mas Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que é o que eu falei, os planos dele não falham. Ele estava lá desde o momento zero na minha vida. Quando chegou, eu cheguei num período da minha vida que tudo que eu quis eu conquistei. Então, tudo que uma pessoa... eu quero fama, dinheiro, sucesso... Beleza, sucesso, fama, dinheiro, é o que todo... eu quero tudo isso. Deus permitiu. Deus me deu tudo isso. Você chegou a ter um caminhão, não, né? Tive ônibus, tive carreta, tive tudo, um monte de coisa. Pra fazer shows. Pra fazer show, pra ver uma loja, carreta. Mas enfim, vamos né, continuar no raciocínio. Aí o que aconteceu? Deus permitiu eu viver tudo isso. Por quê? Para que hoje eu pudesse estar aqui e falar para as pessoas que tudo isso que as pessoas buscam, sucesso, dinheiro, fama, beleza e tudo mais, não faz sentido se você não tiver o principal, que é o Espírito Santo e a presença de Deus. Porque isso tudo não te leva a lugar nenhum. Eu posso falar com convicção, porque Deus me permitiu viver isso. E eu tive tudo. E chegou um determinado momento da minha vida que exatamente por eu ter tudo, né? Com 10 anos de carreira, eu fiz o show da minha vida. Eu falei, eu quero fazer um show com a direção do Jorge Fernando, que era um diretor global, que não sei o quê. Fiz tudo. Quando eu saí de lá, eu tinha uma casa em Campos do Jordão. Tinha imóveis, tudo que, né? Rica e famosa e tudo mais. E aí eu saí de lá e falei assim, como quem diz, pra que tudo isso? Se Deus não cuidasse de mim, talvez até eu tivesse tirado minha vida. Nunca pensei em suicídio, mas naquela noite eu parei no meio da estrada, fiquei olhando lá pro... Tipo, depois de tudo, depois do show? Depois do show, fui sozinha, peguei a estrada sozinha. Pra Campos. Campos, e parei no meio da estrada, tipo assim, tá, o que mais que... Sabe quando você tem tudo, mas... E vazia. Não. Aí é que tá a diferença, pastor. Eu tinha um cheio. O quê? Um cheio. Porque eu ouvi muitos testemunhos das pessoas. Eu tenho um vazio, eu tenho um vazio. Não, eu tinha um cheio de tudo. Cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de prepotência, cheia de razão, cheia de achismo. Porque quando a pessoa tá muito cheia, não tem espaço para Deus. Então, quando você tem tudo... Você tá cheio. Você não tem um vazio. Você tem que se esvaziar. Você tem que se tornar vazio. Você tem que se esvaziar e entregar tudo isso para Deus.
para que ele possa ocupar esse espaço. Processo? Como é que bateu a porta da Sula Miranda Então, o evangelho? Quando eu cheguei nesse estágio, que aí eu já tinha feito programa de televisão em várias emissoras, eu já tinha cantado. Parecido em novela e tudo mais. Tudo que, enfim, não tinha mais o que fazer, né? E aí eu tava numa fase, vamos dizer, numa crise profissional. Ai, o que eu vou fazer agora? Porque agora eu já cantei, eu já viajei, eu já fiz sucesso, eu já fiz programa de TV. Eu tava numa crise. O que eu faço agora? E nessa época eu tinha amizade com o bispo João Batista, que é da Igreja Universal até hoje. Uhum. E ele foi presidente da Record, no período que eu tive programa na emissora. E não me converti, né? Mas eu procurei ele porque eu sempre tive ele como uma referência de um homem de Deus, e um homem que entendia do meu mundo, do mundo artístico, né? Por ele ter sido presidente da emissora. E eu fui pedir uma orientação profissional para ele. Né? O que eu faço agora? Eu quero um programa, não sei se na minha carreira, tal, essas coisas. Ele me recebeu e ele falou, falou, posso orar por você? Eu permiti. E ele falou, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma sugestão, você vai num lugar. Se lá você não encontrar a resposta que você está procurando, você volta e eu te ajudo. Esse lugar era uma igreja? Era a igreja? Era a igreja. Ou seja, foi? Eu fui, encontrei a resposta que eu precisava, talvez não a que eu queria, né? Porque a que eu queria... até se adequar é muita coisa. Eu encontrei a resposta que eu precisava e aí segui. E não saí até hoje. Isso tem quantos anos, Sula? 18 anos. 18 anos atrás? Sim. E aí você, como que é? Aí você se iniciou na igreja, se batizou? Não, então, filho, não. O primeiro ano foi aquele ano que você senta lá atrás, fica ouvindo, né? Meio desconfiado ali e tal. E vai deixando, se você permitir, você vai deixando a palavra entrar. E aí você vai sendo exortada, né? E aí eu fui sendo exortada. Nesse primeiro ano eu era... O que é a parte mais difícil nessa processo de conversão? Entregar tudo. Entregar tudo, todas essas coisas que o mundo me permitiu que eu tivesse. E aí, nesse período, eu namorava. Eu tinha um relacionamento e namoro do mundo. Eu era crente Raimunda. Porque aí um pé na igreja, um pé no mundo, né? E nisso, só que era um namoro muito tumultuado. Por quê? Porque ele tinha ciúmes, porque ele não gostava da minha carreira, porque tinha um monte de senãos. E agora você se convertendo. Mas ele não se incomodava que eu ia na igreja, por quê? Porque ele era uma pessoa que vinha de uma família que o pai era pastor, as irmãs todas casadas com pastor, ele não era convertido. Mas o convívio com essa família começou eles me evangelizaram. Me ensinaram o que era música gospel, o que era um louvor, como que você... E isso... Que é um outro mundo, né? E nisso eu já estava dentro da igreja, né? Aí era um relacionamento muito tumultuado, brigas, idas e vindas e tal. Numa dessas idas e vindas, eu decidi me batizar. Quando eu decidi me batizar, que tinha sido uma ida, né? Aí eu me batizei. Aí ele voltou. Voltou querendo reatar o namoro. Eu falei, olha, não dá mais. Sou crente de verdade. Não dá mais porque você conhece a palavra. É uma decisão. Eu tomei uma decisão que eu quero obedecer. Porque ir à igreja é uma coisa. Querer obedecer é outra. Frequentar a igreja, um monte de gente frequenta, mas não é bem assim. Deus entende. Não, quem tem que entender somos nós. E eu entendi. Eu entendi que eu tinha que... Conversão é decisão. É radical. É decisão. Ou não é. É sim, sim, não tem. Então, eu tinha que decidir se eu queria a minha vida velha ou se eu queria uma nova vida em Cristo. E eu decidi. Aí eu falei pra ele, olha, não dá mais pra gente ficar junto porque... Não vai rolar mais igual era antes. Não vai rolar. E aí, ele, nesse dia, tomou a decisão, então, ok, então vamos casar. Aí eu falei, nossa, isso é de Deus. Deixei de novo me levar pelo coração, pela emoção e não pela razão. E casei. Casei achando que eu ia ganhar essa alma para Jesus. Pode acontecer? Pode. A gente ouve testemunhos na igreja que isso acontece com algumas pessoas. Não foi o meu caso. Mas não foi o seu caso. Não foi o meu caso, porque ele não quis. Quer dizer, também teve um pouco da minha falta de sabedoria. Eu era crente nova, vamos dizer assim, e a gente também se deixa ainda levar muito pela emoção. Do quê? Ele teve uma vida inteira, ele teve uma família
Mas durou esse casamento? Ou já Só 2 anos. 2 anos. Só 2 anos. Infelizmente, né? Porque eu tinha casado para ficar casada, para professar minha fé, para fazer, enfim, para fazer tudo bonitinho, né? O que eu não tinha conseguido antes. No primeiro ano? Nos outros relacionamentos que eu tive, porque até então, quando eu conheci essa pessoa, já tinha tido outro relacionamento e tido meu filho. Eu já tinha meu filho. E quando eu conheci essa pessoa, eu quis fazer tudo diferente. Mas não deu certo porque eu não tive essa sabedoria, né? De esperar ver se ele realmente ia ter a mesma escolha que eu, tomar a mesma decisão que eu tomei de seguir a Cristo e querer viver no Espírito, na palavra. E me precipitei e casei, né? Entendi. E você... Que muita gente faz isso, né? Ai, não, ele vai, eu vou orar... Já vi testemunhos, mas, enfim. A gente não evangeliza as pessoas através de um casamento com elas, né? Então, já que eu quero evangelizar, vou casar com essa pessoa. Eu pensei, acho que na minha imaturidade da fé ainda, eu pensei dessa forma. E você, como que foi esse momento que você, nesse momento que você vai pra igreja, fica um ano e tal, depois se casa, mas... E a carreira evangélica, gospel, quando começa na sua vida? Durante esse casamento, eu abri mão de tudo. Eu decidi, até para... Você parou de cantar? Investir no meu casamento, e meu marido, na época, falava que... Ele falou, eu quero casar com a mulher, eu não quero casar com o artista. E eu falei, isso é de Deus também. Melhor, porque... Porque eu queria, eu já estava com 40 anos, eu falei, eu já escrevi o livro, eu já tive o filho, eu já plantei a árvore, então agora eu quero investir na minha família. Eu acreditei e me dediquei a isso. E obedecer meu marido. Né? Porque já que ele não queria, eu tomei a posição, se eu vou me casar, eu tenho que obedecer isso. É a vontade dele. Eu pus a minha regra. Você ficou sem carreira nenhuma? Assim, Fiquei sem carreira nenhuma. No período que eu fui casada com essa pessoa, eu não fiz nada. E quando não deu certo, aí você começou a carreira gospel ou depois? Quando ele tomou a decisão de se separar, não fui eu. Eu ainda queria lutar pelo meu casamento. Quando ele tomou a decisão que ele não queria mais, nesse meio tempo, eu já estava mais na fé, eu já estava compondo. Na intimidade eu compunha. E aí apareceu uma oportunidade de eu gravar meu primeiro CD gospel. E que tive o aval do meu marido. Na época, eu estava ainda casada na primeira gravação. Ele me autorizou, ele foi comigo, ele assinou o contrato, ele permitiu. Eu, quando fui para o estúdio, a irmã dele ficou comigo. Eu tive que ir para o Rio de Janeiro gravar, me acompanhou. Eu fiz tudo bonitinho, pastor. Né? Legal. Mas, enfim, Deus sabe... Chegou o dia que Deus falou, vai e não olha para trás. Porque a condição para eu... Quando eu terminei de gravar esse disco, que ele tinha me dado autorização, permitido, acompanhado, ele tomou a decisão de se separar. Eu, como assim? Agora que eu tô na fé, agora que eu vou louvar? E aí, foi aquele momento que eu tive que mais uma vez escolher. Porque ele falou, você deixa isso tudo de lado e a gente fica casado. E eu escolhi Deus. Quer dizer, bom, enfim. Eu escolhi Deus. E eu gosto daquela música. Mas eu escolho Deus. Né? Todo dia. Eu escolhi ser amigo de Deus. Eu escolho ser amigo de Deus todo dia. E acontecem as tentações, as provações. Eu escolhi Deus. E paguei preço por isso. E a gente paga quando escolhe Deus e ok. Bom, hoje você continua com a sua carreira secular. Sim. Então, de vez em quando, uma prefeitura te chama, ou uma TV te chama, tudo. Como cantora sertaneja. E vou falar pro senhor que quando eu tomei a decisão de parar a vida secular, foi ainda na imaturidade da fé, porque aquela coisa, quando a gente entra na fé, o primeiro amor, tem muitas coisas que a gente ainda usa a emoção. Nem sempre a gente usa a razão. E a gente vai aprendendo com o tempo. Demorei muito para ser exortada, literalmente, de que eu poderia continuar com a minha carreira secular. Porque eu, primeiro, vigio nas minhas letras. Então, porque diferente, tem muita carreira secular que, de fato, é complicadíssima. A pessoa servir a Cristo e continuar com ela. Porque o que ela canta, o que ela fala, o que ela faz, o que ela mostra... Mas a sua, do seu caso, você canta mais o caminhoneiro que foi, vai voltar. E assim, eu tive muita resistência para voltar. Até o dia que eu entendi que eu poderia usar isso também para evangelizar. Você mesmo resistiu, então? Muito. Eu não queria voltar, não. Você ficou quanto tempo sem fazer show? Por conta da conversão? Ixi, acho que uns 4 anos, talvez. Vinham os convites, Nos primeiros 2 anos casada, sim. Depois, eu cheguei a fazer, mas
Aí, porque também foi uma escolha que eu fiz, e quando você abandona, para você retomar qualquer profissão é muito difícil. É muito difícil. E até porque, paga o preço até hoje por isso. Até porque o Brasil é grande e tudo mais, mas é meia dúzia de empresas que Não, você, e não é empresa. Por exemplo, você fica longe da mídia, do rádio e da TV por 2 anos, você morreu. Eu tive literalmente que nascer de novo em todos os sentidos. Porque você sumiu, né? Eu sumi, eu não dava notícia. E vou dizer mais, pastor. Não tinha rede social. Eu abri mão das amizades na época, por exemplo, amigos do sertanejo. Eu não falava com ninguém, eu não me comunicava com ninguém. O tempo que eu fiquei casada, eu abri mão de tudo mesmo. Né? Dona de casa, do lar. Do lar. Levando o filho na escola. Uhum. Até o dia que meu filho, olha que interessante, né? Eu tava lá toda felizinha. E aí eu fui levar meu filho no inglês, não esqueço. Aí eu tô com ele lá, ele virou pra mim, ele tinha 5, 6 anos. Mãe, por que você não é igual às outras mães? Eu sempre tive medo de ouvir isso do meu filho enquanto eu era artista. Sempre. E ele foi me falar isso quando eu não era. Você tava do lar. Aí eu virei e falei assim, como assim, filho? Por quê? Mãe, as outras mães trabalham. Você ouviu, mas era o contrário, então. Eu quase tive um chilique, porque eu falei, desde o dia que eu pari, que eu tive medo de ouvir do meu filho ele me cobrar porque eu trabalhava demais. Ficava na estrada, porque eu vivia na estrada. estrada. Eu fui ouvir a hora que eu tava em casa. Então foi um alerta pra mim, opa. Tá, mas então tá. Então, aí, e logo depois aconteceu a separação, então tá, preciso trabalhar. Eu vou trabalhar com o quê? Sinceramente, do jeito que eu fui criada... A carreira tava zerada, já tinha... Eu fui criada para ser artista, eu canto, eu apresento, eu sou locutora, E aí? Vou fazer o quê para ganhar o meu pão? Aí, retomei minha carreira do zero. Como que foi isso? Tenho dificuldades até hoje. Ó, quem quiser, tô aqui. Não, fiz tudo, comecei tudo. Mas até hoje pago preço, porque não é como era. Claro, tudo bem, tem o tempo, tem a geração, a moda que passou, mas é complicado. Legal. Tem que chamar um break, senão daqui a pouco eu vou ser mandado embora. Eu vou ficar entretido aqui com as coisas. O pastor coisas. Tá interessado na história. Exatamente. Vira aí, a gente volta já. Vai. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora. Disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você que acompanha a Musical FM não pode perder. Programa Debates Musical FM. Temas que fazem parte do dia a dia. Assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas. Sempre com convidados especialistas para debater sob a luz da palavra de Deus. Debates com o pastor César Cavalcante. De segunda a sexta, às 11 da manhã, na Musical FM. Mais unidade cristã. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos. Especial a vocês, esse convite é um convite fechado para os alunos da Faculdade Teológica Bethesda, que fazem parte do programa de treinamento chamado Escola de Ministérios. No dia 10 de dezembro, a partir das 9 horas da manhã, na sede da Assembleia de Deus do Brás, nosso abraço aqui é o Bispo Samuel Ferreira, nós estaremos realizando a próxima Escola de Ministérios Evento ao Vivo. O que é a Escola de Ministérios Evento ao Vivo? É um programa de treinamento para lideranças. Esse programa de treinamento, nesse momento, está fechado para novos alunos, mas tem milhares de alunos que fazem parte. E uma vez por ano, esses alunos têm um evento ao vivo. Nesse evento, vocês estão vendo imagens do último encontro. Esse evento reúne os alunos da Escola de Ministérios e a gente traz grandes nomes da teologia, da igreja brasileira, enfim, pessoas que você conhece. Aí você está vendo aí outra edição da Escola de Ministérios. Um tempo de Deus para a tua vida, para o teu ministério, um tempo de capacitação, um momento de mentoria, de acompanhamento, de verdade, um momento de Deus para a tua vida. Se você faz parte da Escola de Ministérios e por algum motivo ainda não fez a sua inscrição, corre para fazer. O WhatsApp é 990076844. O valor é diferente para quem não é aluno, mas para vocês é um valor
administrativo e você ainda pode levar um convidado. Escolha bem o convidado que você vai levar, invista na vida de alguém e presenteie essa pessoa com esse evento. O WhatsApp é 99007-6844, 011 São Paulo, 99007-6844, Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos. Estamos de volta, muito comentário aqui falando a respeito do nosso bate-papo aqui. Um aqui tá dizendo, minha mãe gosta muito dela e tal. Não dá uma raiva quando a pessoa fala, minha mãe. Eu amo. Pastor, eu já tô ouvindo meu avô. O senhor não tá entendendo. Sério? Claro, eu já tenho idade para ser avó. Ainda não sou, mas eu tenho sobrinho neto, né? Então eu já tenho idade para ser avó, tá tudo certo. Tá chegando no lugar? Não, olha, meu avô, As as conversas são assim. Nossa, meu avô me levava para viajar com ele e eu escutava sua música. Então, mas é muito, não é raiva, não. Sabe por quê? Eu passo de geração em geração, pastor. Não, eu fico feliz. Porque eu falo, eu não imaginava que, por exemplo, eu teria jovens que pudessem ainda me acompanhar. E eu, vira e mexe, eu encontro alguém, eu amo suas músicas. Eu mesma, eu olho como quem diz assim, aonde que ouviu, né? Porque hoje em dia tá difícil. Aí a pessoa fala, não, mas é que meu avô é caminhoneiro. E aí eu viajava com ele desde pequenininha. E na boleia do caminhão era só sobre. Então, eu tenho gente de todas as faixas etárias que acabam conhecendo meu trabalho. Eu amo isso. Você conheceu todos os estados, ou quase todos, do Brasil? Do Oiapoque ao Chuí, praticamente. Caramba. Conheço estrada, viu? Aniversário de cidade, tudo, festa de peão, Nossa, eu já perdi a conta. Tem estados que eu vou, por exemplo, que eu desço no aeroporto, um exemplo, Mato Grosso. Quando eu descia no aeroporto de Campo Grande, de Mato Grosso até a divisa lá, em Dourados, com Ponta Porã, não tem um lugar. Eu fichou até no entroncamento. Eu sou de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Então, só sabe. Três Lagoas. Tem um entroncamento ali. E não tinha nada nesse entroncamento. Não era nem posto ali. Só é a divisa. Eu fichou no entroncamento, pra você ter ideia. Caramba, na Terra Vermelha. Tudo que tem Paraná, às vezes eu vou pro Paraná, também indo pra... Tudo que é cidade ali, que vai pra Foz, eu vou ver nas plaquinhas, eu falo, já vim. É assim, eu só posso dizer assim, o Nordeste, que eu não conheço tanto. Porque na época que eu fiz sucesso no sertanejo, o Nordeste não era como hoje, que recebe a música sertaneja dessa forma. Igual. Então eu não tinha... Mas chegou aí também. Cheguei, mas assim, o interiorzão mesmo, interior de São Paulo aqui, interior de São Paulo, interior do Paraná, Grosso, interior do Mato Grosso, interior do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Rio de Janeiro também? Pouco. Tinha menos também, né? Porque a sertaneja vem Minas, Cuiabá, né? Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, enfim. Bom, você fez um livro, né, Sula? Você escreveu um livro. Fala um pouquinho desse livro. Na verdade, escrevi 2. O primeiro, confesso pro senhor que eu não estava, acho que muito bem, não. Por quê? Como é que chamava o primeiro? No ventre da terra. Mas por que você não dava? Mas é bom falar disso, sabe por quê? Porque assim, como eu fui orientada desde menina, como eu comentei, né? Me apresentaram uma fé, depois migraram para outra. Antes de eu me converter, pastor, eu bati em tudo que foi porta. Entendi. Tudo que... Se o senhor falasse assim, esse copo aqui vai te abençoar. Você falou, então... Eu acreditava no copo, né? Então, eu bati em todas as portas. Eu sou batizada até no tal. O senhor não me pergunta que é o tal, que eu não sei nem explicar. Então, assim, por quê? Porque eu buscava Deus. Então, tudo que o senhor falava pra mim, eu entrava. Mas esse livro é fruto dessa busca aí nessa época? Era bem atrapalhada. Nem vale a pena, graças a Deus, nem tem mais o livro. Entendi. Mas foi, vamos dizer, uma parte exatamente dessa minha busca, dessa minha trajetória de buscar a Deus. O outro livro que eu escrevi chama De Rainha a Serva de Deus. Por quê? Exatamente para mostrar que o título que o mundo te dá não importa, porque você continua... Porque você continua, se você escolheu servir a Deus, você tem que ser eternamente servo.
né? Então, que os títulos a Sula é rainha dos caminhoneiros, é isso, é aquilo. Não, eu sou serva. De rainha a serva de Deus. Que legal. Esse é mais novo, então. Esse é recente. Dá pra comprar? Espero que... Então, a editora parou de fabricar, então o que tem é o que tem pra hoje, é o que tiver no mercado. Se então, quiser ler, corre lá. Então, o ouvinte que lute. Não vai ter, a não ser que sei lá, acontece um milagre, todo mundo começa a comprar, a editora resolve relançar, né? Hoje vende 1000, por exemplo. Vai se saber. Então, vamos lá. Música, tem música nova? Tem algum novo trabalho engatilhado, Sula? Tá pronto, tá postado. Eu acabei de fazer um DVD que chama Juntos na Fé, pela gravadora MJC. E esse DVD tem um propósito. Né? Qual é o propósito? O título já diz, Juntos na Fé. Eu convidei pessoas que não são da música gospel. Aí fala, mas por que, Sula, que você não convidou os ícones da música gospel? Né? Porque eu queria exatamente mostrar esse outro lado que eu já vivi, né? De, às vezes, as pessoas acharem que porque você canta música secular, que você não tem comunhão com Deus, que você não tem vida com Deus. Esse que tá aparecendo aí? Exatamente. E nesse trabalho, eu convidei pessoas que eu sei que tiveram experiências com Deus e que dão testemunho, independente do que eles cantam hoje na vida secular, e que eles tinham o desejo de louvar. Eles vão gravar música gospel? Não sei. A princípio, não tem uma carreira gospel. Por exemplo, eu vou citar o Bochecha. O Bochecha está há 18 anos também na fé, convertido. A música do Claudinho Bochecha? A música que ele canta comigo no DVD é de autoria dele, que ele já fez há anos. O Naldo, que a gente está vendo aí na tela, a música é dele. Ele já fez essa música há anos, ele foi criado na igreja, então ele fala assim, ele nem chama de música gospel, ele fala, eu aprendi a falar hino, porque na minha família a gente canta hino. E eu escrevi esse hino no momento X, quer dizer, se vocês assistirem, vocês vão ver o depoimento dele. Então, assim, pessoas que tinham o desejo de louvar... Ouvir um pedaço? Vamos ouvir um pedaço lindo. aí, Rafa. Essa música dele é linda. Começa aí, vamos ver. Coloca essa aí. Pois eu creio na vitória, vem me farta com tua glória. Eis-me aqui, ouça o meu clamor, Senhor. Eu te preciso mais que tudo, dai-me o bem do teu perdão. Me prostre em teus atos, eu te peço, ouça minha oração. Creio em ti, creio em ti, eu creio em ti. Guarda de Sião, tudo proverá. Jeová Jireh, no controle estás. Guarda de Sião, tudo proverá. Jeová Jireh. Legal, então ele fez essa música. Há anos. Como você descobriu essas coisas? Ele fez, então, eu tive, a gente foi pra Festa da Música, lá no Sul, e aí eu tive a oportunidade de voltar sentada do lado dele no ônibus pra gente ir pro aeroporto. E começamos a conversar e só falávamos de Deus. E ele contando o que Deus tinha feito na vida dele. Ele tinha tido um problema no casamento e como Deus tinha exortado e restaurado o casamento dele. Passado alguns dias, eu fui fazer um programa de TV na Rede TV e no camarim, no programa junto comigo, estava a esposa dele, a Ellen. Ou seja, eu ouvi a história das duas separadamente das duas partes e vi o agir de Deus numa restauração familiar. Então eu sabia que eles tinham comunhão com Deus e quando foi para eu pensar quem eu ia convidar, eu lembrei disso. E aí eu dei opção para os cantores que participaram. Eu falei, olha, se você quiser a gente regrava alguma coisa. E para minha surpresa ele falou, não, eu quero gravar a música que eu fiz. Que legal. Aí você Mesma prendeu coisa a com música, o ele mandou para Bochecha. você. Sim, a gente fez o arranjo, tudo e gravamos. E tem como o Bochecha? Tem aí também, Rafa? A do Bochecha ainda não subiu. Nos próximos, vai subir na próxima semana. Quem mais que tem lá? Yudi. Com o Yudi. Tem aí, Rafa, também? Não. Então nós só trabalhamos... E a dona Ruth, a mãe da Marília Mendonça, que me deu essa honra. Mas ela canta também? Agora sim, agora ela louva.
Que legal. Não sabia que Ela é, cantava. na verdade, assim, né? Dona Ruth criou os filhos na igreja. Marília foi criada dentro da igreja e ela fala isso tem inclusive aí, quem acessar meu canal do YouTube, gente, acessa aí, por favor. Quem acessar, tem até os depoimentos dele, como foi participar desse projeto. Então vamos lá, qual que é o canal? Sula Miranda? Canal Sula Miranda. Canal Sula Tá Miranda lá, no YouTube. tem os bastidores, e nos bastidores eu nem sabia que eles tinham ganho, depois que eu assisti, né? Eles legal. gravaram por que eles aceitaram e como foi esse nosso encontro. Foi um presente, então, esses bastidores. Olha, pra você. eu tenho a certeza, sim, e eu tenho a certeza absoluta da direção de Deus, porque aconteceu tudo muito rápido. Eu comecei a fazer o projeto disso em junho e em agosto eu estava gravando. Desse ano? É. Uau. E legal. foi tudo assim, você via a mão de Deus em tudo, porque ele me deu tudo, ele me deu lugar para gravar. Eu gravei na igreja CB Rio, no Rio de Janeiro, que é a comunidade batista. Agradecer pastor Pedrão, que abriu as portas pra gente realizar esse projeto. Um lugar maravilhoso, que me acolheu. Olha, me acolheu de todas as formas. Até nos bastidores eu tinha gente para me aquecer a voz dos cantores, a equipe da igreja toda empenhada, né? Eterna Tá, gratidão, pastor Sula Juninho. Miranda no YouTube, você vai lá e... Tá lá, vai no Juntos na Fé que tem tudo. Tá Juntos na subindo Fé. ainda, semana que vem deve subir o Vai nos Bochecha. playlists lá. Ô Sula, e esse... Agora não é mais DVD, né? Então isso aí é mais pras plataformas? Ou vai ter o disco mesmo físico? Não vai ter físico. Já tá nas plataformas de áudio, todas as músicas, inclusive a do Bochecha. E aí, no meu canal do YouTube, estão os clipes, né? Tá, e como que as pessoas acham nas plataformas? Você quer falar o nome das músicas? Ou Juntos procura na como Fé, o Sula... álbum. Juntos na Fé, Sula Miranda. Juntos na Fé, Sula Miranda, nos discadores, como fala? No Spotify, essas coisas. Todas essas plataformas de áudio para quem quiser baixar. Mas, gente, não deixa de assistir, porque na plataforma de áudio, os áudios não estão iguais com todas as falas que a gente tem ali no meu canal. E ali é a cereja do bolo. Então assiste. Mesmo que, claro, você vai baixar para você ficar louvando e podendo usufruir disso, desse seu momento com Deus também. Mas não deixe de assistir. Os depoimentos lá, que tem lá e tudo mais. Legal, muito bom. Sula, o horário passou mais rápido do que o normal. Eu tenho até que ver isso aí, esse relógio está adiantando. Eu tô achando. Mas, cara, quero te agradecer. Foi, assim, uma coisa muito legal. Pela frente, o que você tem agora? Agora, depois que eu vou começar um trabalho sertanejo, os bastidores do meu trabalho sertanejo, porque eu sobrevivo. A música gospel, pastor, para mim, ela é a minha maneira de professar a fé. Não é o meu sustento. Você não vive disso? Não é o meu sustento. Eu não faço eventos gospel, enfim. Né? Não vive disso, não ganha dinheiro com isso. Não, o meu sustento é para eu professar minha fé. Eu quero professar minha fé, eu quero louvar, eu quero adorar. Eu quero que pessoas sejam impactadas. Muitas. Não só com a música, né? Por exemplo, cada programa de TV que eu vou, que a pessoa me vê ali, e às vezes até sou julgada por isso. Ai, tá cantando música do mundo. Pois é, mas ninguém sabe o que aconteceu lá no camarim. O que aconteceu ali? O Yudi também conta um testemunho desse, porque julgaram ele, que ele foi na festa, não sei de quem. Pois é, mas ele foi lá e hoje a gente tem a Mila, mais do que na fé, uma mulher de Deus. Então, assim, quantas das vezes o senhor não vai conseguir entrar no bastidor do programa do Ratinho, talvez, do programa do Faustão, mas lá dentro, Deus nos usa. Usa com a camareira, usa com a moça do café, usa com o artista que tá ali, às vezes, perturbado mesmo, angustiado, né? Então, Deus chamou cada um para um lugar e para uma coisa, né? O senhor fica no púlpito, mas eu fico nas estradas, eu faço um trabalho evangelístico nas estradas, evangelizando o caminhoneiro e a família deles. Então, cada um tem um chamado. E Deus usa quando você se coloca exatamente como servo. Eis-me aqui, Senhor, me usa como o Senhor quer. Eu não queria voltar a cantar, não, pastor. Eu já estava com 40 anos, mais de 40. Eu falei, não, já viajei, já fiz, voltei, fiz tudo. Não queria mais essa vida. Eu ia buscar outra maneira de me sustentar. E vou dizer, e hoje não é o que me sustenta. Eu ainda faço outras coisas, né? Eu tenho que fazer outras coisas. Eu trabalho com decoração, eu trabalho com podcast, enfim, eu tenho que buscar recursos de outras formas, campanhas publicitárias, porque a música não me mantém. Entendi. Mesmo a secular. Eu não me mantenho com a música secular ainda também. Que legal. Mas pelo menos você usa isso para evangelizar? Sim.
Inclusive também... a música secular. Porque quando eu vou nas evangelizações, a pessoa vai lá para ver aquela Sula Miranda. É isso Aí mesmo. quando chega, eu vou ver a Sula Miranda. Como que você Primeiro, faz? aí eu canto, primeiro eu conto, dou o meu testemunho e no meio do testemunho eu vou cantando os louvores, porque ele complementa o meu testemunho, meus louvores. E quando termina tudo, eu canto 1, 2, 3, 4 musiquinhas dos caminhoneiros, que também são do bem, que eu canto a vida, o amor em família, né? Canto... E aí fica todo mundo feliz, mas sai dali alimentado, E sai dali com uma evangelizado, porque semente. primeiro você manda a Eu palavra. planto a minha semente, eu jogo a minha semente. Que legal, que legal. Bom, eu nem sabia desse lance aqui, que não dá tempo de negócio de decoração, de podcasts e tudo mais. Eu vou sair daqui, eu tô indo pra obra, pastor. Tá lá, a arquiteta me esperando, o marceneiro. Que legal. Vamos lá, quem quiser conhecer mais, Sula, como é que te acha? Como é que Me acha faz? nas minhas redes sociais, tá lá, ó lá. O Instagram é @sulamiranda _oficial, @sulamiranda _oficial. O YouTube é canal Sula Miranda. Canal Sula Tá Miranda do facinho, YouTube. acessa rápido, vai assistir tudo E isso. já assiste esses depoimentos aí vai que assistir. estão novinhos, tá As subindo. músicas também estão lindas. Então, canal Sula Miranda no YouTube e no Insta, E Sula Miranda no _ Facebook oficial. é Sula Miranda, oficial Sula Miranda, ponto Sula Miranda, no Facebook. Legal. Alguém te chama de Sueli? Nem minha mãe. É sério? Nem minha- Sua mãe chama de Sula também? Quem que inventou o Sula? O Sula é meu apelido de infância. Então já era Sula E aí mesmo. o Miranda é meu sobrenome, então eu já sou então Sula Miranda há já era muito mesmo. tempo. Tá certo. Sula, obrigado. Eu que Foi um agradeço, bate-papo muito amei gostoso. essa casa, muito Que obrigada legal. a todos vocês. Volta o mais Miranda vezes. lá, né? O Onde Rafael. tem Miranda, o negócio sai bonito. Bom, gente, eu tô ficando Obrigada. por aqui, Rafa. Obrigado. Um Obrigada a abraço. toda a equipe, Um abraço a Carla, todos toda a vocês. equipe. A produção, que Produção sempre aqui toda, maravilhosa. maravilhosa. Tô ficando por aqui, às 2 da tarde tem um bom e velho programa Crescendo na Fé. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Preciso mais que tudo, dá-me o bem do teu perdão. Me prostra em teus átrios, eu te peço, ouça minha oração. Creio em ti, creio em ti, creio em ti. Eu te preciso mais que tudo, dá-me o bem. Você ouviu? Conversa entre amigos. O papo foi excelente. De volta
Musical FM. Musical FM. Mais unidade cristã. Musical. Começa agora. Crescendo na fé. Com o pastor César Cavalcante. Boa tarde, na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Crescendo na Fé. Nós vamos juntos até o final dessa programação, nesse caso até às 14h55, e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, nas nossas vidas, e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor que vive e reina para todos sempre. Tá na técnica do programa, tá aqui o Doni. E aí, Doni? Ô, pastor, a paz, bom retorno. Maravilha? Graças a Deus. É isso aí, vamos que vamos. 42 10 30 60, você liga e participa ao vivo. 011 aqui em São Paulo, 42 10 30 60. Vamos trabalhar? 42 10 30 60, você liga e fala ao vivo comigo, fazendo a sua pergunta. 011 aqui em São Paulo, 42 10 30 60. Se você quer participar do programa, é só ligar 42 10 30 60, tá? Vamos lá, tem ouvinte? Alô? Alô? Quem fala? É o Rodrigo, a paz do Senhor Jesus, pastor César. Ô Rodrigo, pai, você fala de onde? Falo da cidade de Jundiaí. Ô, minha cidade, daqui a pouco tô aí. Vamos lá, meu irmão, pois não? Glória a Deus. Fico muito feliz pelo pastor não ter perdido o emprego, né? O pastor está de volta. Amém. A gente estava perseverando em oração. Amém. Ainda mais que no dia que o pastor se ausentou para fazer a viagem, eu liguei quase o dia todo, porque eu estava muito curioso para ouvir do pastor uma pergunta que eu senti de fazer para o pastor em relação ao debate que teve naquela semana sobre a predestinação de Judas, se ele foi predestinado ou não. E naquele debate, o pastor fez uma pergunta para o debatedor, e é claro que não deu para o pastor responder, porque era para o debatedor responder. E a pergunta foi a seguinte: o senhor falou assim para o debatedor, Judas foi substituído porque ele morreu ou porque ele caiu? Porque em seguida teve a morte de um apóstolo e não relata substituição nenhuma sobre ele. E quando o pastor fez essa pergunta, eu fiquei muito curioso para ouvir do pastor qual é a argumentação dessa resposta. Ótimo. Não Okay. deu para o pastor responder. Obrigado, Rodrigo. Deus abençoe. Fica na paz. Tá bom. Okay. Tá aí os nossos ouvintes sempre atentos, né? É verdade, eu nem me lembro agora quem participou desse debate, porque faz alguns dias, mas eu me lembro que eu fiz essa pergunta, porque quem defende... porque assim, o calvinismo, ele vai entender que o Judas não caiu, que ele sempre foi caído, que ele nunca foi salvo, né? E aí eu fiz essa pergunta, como eu entendo que é possível perder a salvação, eu falei assim, olha, o Judas morreu e depois houve uma escolha para alguém tomar o lugar de Judas. Está lá em Atos capítulo 1. O Judas foi substituído porque ele morreu ou foi substituído porque ele caiu? E aí o debatedor calvinista se embananou um pouco, eu me lembro, com essa pergunta, e ele diz, não, é porque ele morreu. Eu falei, não é porque ele morreu, porque no capítulo 12 o apóstolo Tiago é morto ao fio da espada e não há eleição, não há uma escolha para quem vai substituir o colégio apostólico. Porque se fosse assim, se assim fora, a gente já está tendo eleições até hoje, como acontece no Vaticano. Quando morre um papa, você escolhe outro. Morre aquele, você escolhe outro, para a mesma função. Então fica muito claro que o Judas foi substituído não porque ele morreu, mas porque ele caiu, tá certo? Porque ele caiu da graça. E isso fica claro
à medida que você lê o capítulo 1º do livro dos Atos. O apóstolo Pedro, que toma a palavra naquele momento, ele diz o seguinte: era importante que um daqueles que estavam conosco, que tinha parte nesse apostolado, ou seja, deixa eu achar aqui o texto que vai ficar melhor. Levantou-se Pedro, versículo 15, 1:15, e disse, irmãos, convém que cumprir a escritura que o Espírito Santo predisse anteriormente por boca de Davi. Aí ele cita o texto lá dos Salmos, né? Falando sobre Judas, porque foi contado entre nós, teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo, não sei o que e tal, tudo mais. E aí é necessário que dos homens que nos acompanharam, tal, um deles se faça conosco testemunha da ressurreição. Então, isso acontece claramente no texto, não porque o Judas morreu, mas porque o Judas se desviou. Ele começa falando no versículo 16, convinha que se cumprisse a escritura, e aí ele fala o que ele fez e tal. E então o Judas, ele foi substituído não porque ele morreu, porque se fosse isso, o Tiago teria que ser substituído também no capítulo 12, mas não há substituição por Tiago, tá certo? Então o Judas foi substituído porque ele caiu. Se o Judas foi substituído porque ele caiu, então é possível cair da graça. É possível que uma pessoa caia da graça. Entende? Então é essa compreensão que a gente chega. Telefone ao vivo, 42 10 30 60. Você liga e participa ao vivo com a gente do programa. Vamos lá. Alô? Alô? Senhor. A paz, quem Paz, fala? Senhor. O meu nome é César Original. César, o Original. Fala de onde, César? Porque o senhor é César com S, né? Isso. Mas o seu então, também tem S. Na minha visão é genérico. O seu também tem S, mas o seu S é depois do E. Isso. O meu é César com C e depois o S. É isso aí. Original. Certo, tá bom. Vamos lá, eu tô aqui humildemente reconhecendo o meu erro. Vamos lá, César, sua pergunta. Olha, a minha filha, nós somos da Assembleia de Deus do Ipiranga, né? Eu moro na Vila Carioca. Uhum. E nós sempre fomos da Assembleia. Só que a minha filha, no emprego dela, ela conheceu um rapaz que é da congregação. Pois é. Eles namoraram, noivaram, estão noivos, tudo, né? E esse rapaz acabou levando ela para a congregação. E não é que ela gostou, ela nunca tinha entrado na congregação, por incrível que pareça. Ali a comum é ali na Bom Pastor. Uhum. Ela foi para a congregação e não é que ela gostou da congregação e ela não quer sair da congregação. Ela falou, essa é a minha igreja. Ela se sente tão bem lá. O que mais impressionou ela foi põe aquele véuzinho na cabeça, ela se sente feliz. Lá em casa, ela se ajoelha para orar. Às vezes eu vejo ela ajoelhada no quarto dela para orar, ela põe o véuzinho na cabeça. Olha, ela ficou fanática pela congregação. Só que tem um problema. Ela não aceita batizar de novo. Porque a congregação eles fazem batizar, né? Uhum. Só que ela não aceita isso. Ela acha que o batismo da Assembleia de Deus já foi válido, porque o batismo é um só. Então a pergunta é essa. O que eu devo fazer? O que ela deve fazer? Pastor César, salva a minha família. Me dê uma opinião para mim conversar com a minha filha. Por favor. Tá bom, Deus abençoe, César. Deus abençoe, fica na paz. Tá aí o meu xará. Pai de Deus. Amém. Tá aí o meu xará, que participa da igreja onde eu me converti, Assembleia de Deus do Ipiranga. É o seguinte, cara, o que eu vou dizer para você é o seguinte, que a sua filha tá certa no quesito rebatismo, né? Existe um só batismo, sua filha já fez esse batismo, foi uma profissão de fé pública, foi uma profissão de fé, se você disse que você cresceu na Assembleia de Deus do Ipiranga, então ela se batizou ali na Avenida Ricardo Jafé 214, né, ali na igreja. Esse batismo é válido, tá certo? Esse batismo é válido. Ela se batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo publicamente. Ela não tem que se submeter a um novo batismo, tá? Eu creio que em alguns anos, talvez leve mais uns 15 anos, não sei, mas eu creio
Tem que pegar essa gravação aí depois e daqui 15 anos a gente conversa, se Jesus não voltar até lá. Mas eu creio que a CCB, a Congregação Cristã, vai mudar em relação a essas coisas, tá? Eu creio que ainda vai haver uma mudança e que o pessoal da CCB vai aceitar irmãos de outras igrejas na comunhão. Eu falo isso porque a Congregação Cristã é uma igreja ítalo-americana, né? Porque ela é... O Luiz Franciscon, ele é italiano, mas ele vem para o Brasil através dos Estados Unidos. Ele participa do avivamento americano e aí, a partir desse avivamento que ele sente de vir para o Brasil. Então, mas a Congregação Cristã na Itália, por exemplo, irmãos de outras igrejas podem tomar ceia lá na Igreja Congregação Cristã. É aqui no Brasil essa encrenca, entendeu? Algumas famílias aqui do Brás que radicalizaram essa visão, mas há um clamor dentro da Congregação Cristã no Brasil para reconhecer como irmãos, irmãos de verdade mesmo, membros de outras igrejas. E eu acho que esse clamor um dia vai vencer. Eu sei disso porque já tem alguns muros já têm caído, mas ainda é pouco. Mas eu creio que Deus pode fazer muito mais do que já tem feito. Mas se eu posso aconselhar a sua filha, que ela se mantenha nessa posição, não aceitando outro batismo, além do batismo que ela já se submeteu, que foi a confissão pública e a descida às águas batismais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos em frente. 42 10 30 60, você liga e participa ao vivo com a gente do programa. Alô? Alô, alô? Alô? Quem fala? É Geraldo. Oi, Geraldo, você fala de onde? É Geraldo. Eu não entendi o nome. É Everaldo. Everaldo, sim, Everaldo. Fala de onde, Everaldo? Maceió, Alagoas. Maceió, Alagoas. Dá pra aumentar o volume aí dele? Vamos ver se dá. Everaldo, manda aí sua pergunta, meu irmão. Ô, pastor, é uma pergunta falando pela primeira vez. Eu estou muito feliz de falar com você nesse momento. Amém. A pergunta é... Tá ouvindo? Tá muito baixo. Fala mais perto do bocal do telefone, vê se aumenta. Vamos lá. Ok. Agora, dá pra ouvir melhor? Melhorou bastante, vai. Eu vou sair aqui pra ver se melhor. Sim, a pergunta é o seguinte. Um pré-tribulacionista, ele defende que Jesus vem a qualquer momento. Então, defender isso, com todo respeito, não é defender uma heresia, porque é o seguinte, Jesus disse que ninguém sabe a hora que ele vem. E se caso eu digo assim, que vindo hoje, aí vem 7 anos, Jesus volta. Você não estaria marcando a volta de Jesus? Tá certo. Entendi. Obrigado, Everaldo. Deus abençoe. Fica na paz. Amém. Então, o problema é que assim, a encrenca, acho que é um pouco mais atrás, tá? Porque da onde saem esses 7 anos? Da onde saem esses 7 anos de grande tribulação? Como é que funciona? Porque é muito difícil defender que haverão 7 anos de grande tribulação na Bíblia. É muito difícil defender. O único texto que eu me lembro, né, muito embora eu não sou um pré-tribulacionista, já fui, mas estou muito fora de forma, há muitos anos eu não entendo, não leio a Bíblia com esses óculos, né, dispensacionalista, pré-tribulacionista, não sei o que lá, mas eu acho que é só lá em Daniel 9:26 que fala que depois das 62 semanas será morto ungido e não estará mais o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, seu fim será num dilúvio, e até haverá guerra, desolações estão determinadas. Ele fala uma aliança com muitos por uma semana, na metade da semana, não sei o que lá. Então, é só aqui, nesse texto, que eu saiba que fala, que dá a entender alguma coisa parecida com 7 anos. Muito embora esse texto não ajude a
a falar que vai ser exatamente 7 anos. Por quê? Porque em Daniel 9, 27, gente, eu vou começar do 24, né? Daniel 70 semanas começa no verso 24. Ele começa dizendo assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, e aí dá uma lista de coisas para acontecer, né? Até quando terminar essas 70 semanas, né? Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, e ungir o santo dos santos, tudo mais. E aí ele dá um prazo, sabe, entende? Desde a ordem da saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 mais 62 semanas, ou seja, 69. 7 mais 69. Ou seja, a chegada do Messias, ela está dentro da 69ª semana. É só ler o texto. Sem interpretar, sem forçar, sem nada. Veja, versículo 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62. Quanto que é 7 mais 62? Bom, 7 mais 62, então 7 mais 62, 69. Então, é muito claro no texto bíblico que a aparição de Jesus se dá na 69ª semana. Eu não estou forçando o texto, só estou lendo o texto. Aí, então, você tem uma contagem de 7, depois uma contagem de 62, para dar 69, ok. Aí ele fala assim, depois das 62, ou seja, já passaram 7, e agora vai passar 62. Depois das 62, ou seja, quando terminar a 69ª, será morto ungido. Ou seja, o ungido, que é Cristo, ele já é morto na última semana. E isso é só ler o texto sem dicionário, sem léxico, sem interpretações humanas, sem nada. Só ler o texto. Entendeu? Então, primeira questão, Everaldo, é que o pré-tribulacionismo, se Jesus voltar agora, não está na cara que em 7 anos depois? Então, primeiro, quem diz que é 7 anos de grande tribulação? Eu não lembro de nenhum texto. Aí o texto das 70 semanas, eu estou tentando mostrar aqui ponto a ponto que não é claro desse jeito que as pessoas pensam, não. Pelo texto, o Messias, o ungido, o príncipe, ele é morto na 70ª semana. Na última semana, porque depois passaram 7, passaram 62, então passaram 7, tem mais 62, passaram 62, então depois disso será morto ungido, é só ler o versículo 26, depois da 62ª semana será morto ungido, e não estará mais, entende? Então, acho que vale a pena dar uma olhada aí, convido os meus irmãos que são pré-tribulacionistas a dar uma olhada, mas não vejam vídeo do YouTube, não vejam debates meus, nem de ninguém. Vejam a Bíblia. Abram a Bíblia em Daniel 9, versículo 24, e leiam. Em qual semana será cortado o ungido? Em qual semana será morto o ungido? Qual semana? Na 69ª ou na 70ª? Leiam o texto, tá bom? Vamos para frente. 42 10 30 60, você liga e fala ao vivo ou manda sua pergunta pelo WhatsApp 99007, não, falei errado, 011 9 84 84 9988, 011 9 8484 9988, vamos de WhatsApp, vai. Boa tarde, queridos, graça e paz. Pastor Fábio falando aqui da cidade de Barueri. E eu gostaria de saber a respeito de Mateus capítulo de número 3 ali, quando Jesus fala para João Batista que era necessário que ele fosse batizado pelo mesmo para que se cumprisse a justiça de Deus. Gostaria de saber que justiça é essa. Obrigado. Bom, o capítulo é Mateus 3. Vamos lá. Deixa eu achar aqui o texto. Achei.
Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João batizasse, ele porém dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? E aí ele diz: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Então vamos lá. O que Jesus está dizendo é que ele precisava ser exemplo. Era justo que ele fosse o exemplo, para que ele exigisse depois o batismo. Assim como a Bíblia diz que ele sofreu para salvar aqueles que sofrem. Então ele vai exigir o batismo como rito inicial do cristianismo lá na frente. Quem crer e for batizado será salvo. Palavras de Jesus. Então é justo que ele passasse por essa porta, que ele fosse o primeiro, então, a passar por essa porta. Então Jesus é o primeiro batizado com a mensagem do cristianismo, e essa é a justiça da qual ele está falando, que ele fosse esse exemplo. Vamos para frente? 4210 3060. Não tem telefone ao vivo? Não, parou de tocar o telefone aqui. Se você quiser ligar, tá livre aqui a linha, pelo que eu entendi. 4210 3060. Vamos de WhatsApp. Boa tarde, pastor César Paz. Meu nome é Wellington, falo aqui da cidade de Feira de Santana, na Bahia. Eu quero fazer uma pergunta e dar uma sugestão. Primeiro eu vou dar a sugestão. Ô pastor, eu saí da igreja que eu estava e eu estou procurando uma igreja ainda. E assim, como o senhor é um pastor que roda muito o Brasil e conhece muitos outros pastores, eu queria saber se não seria legal o senhor indicar igrejas bíblicas, para os irmãos que querem, que estão procurando uma igreja para ir, entendeu? Porque hoje é muito difícil a gente encontrar uma igreja bíblica, e a gente ficar procurando de igreja em igreja é muito, eu acho meio complicado. E a minha pergunta é a seguinte, pastor: o que é que acontece se um policial ou como acontece nos Estados Unidos, né, grupo de investigação, se eles pegam um bandido ou pegam, por exemplo, um terrorista, e eles, para obter informação, seja qualquer informação seja, ele tortura aquele bandido, por exemplo, um terrorista, para poder obter informações que vai salvar, por exemplo, muitas pessoas de um atentado. Isso seria um pecado diante de Deus, ele ser torturado? Obrigado. Amém. Vamos lá. Primeira dica, né? Você está em Feira de Santana, procura aí o José Brandão. É um querido, um amigo, um grande pregador, um expositor da Bíblia. Aí a igreja dele é aí em Feira. Então, para você tá fácil, tá perto. Talvez seja uma boa igreja para você congregar, até Deus te dar uma direção. Só falta você falar: então, pastor, mas era lá mesmo que eu estava, agora eu saio. Então, aí eu já não sei, eu só conheço essa em Feira de Santana. Mas já é um bom começo. Sobre tortura, né? O bandido. Veja só, na Bíblia, a começar pelo Antigo Testamento, claro que a lei de Deus é o amor e tudo mais, né? A salvação e tudo mais, mas Deus não tem pena do bandido não, tá, gente? Por exemplo, Deus é a favor da pena de morte. É claro na Bíblia, tá? É claro na Bíblia. Se uma pessoa, eu não vou lembrar agora o texto, mas é relativamente fácil achar isso que eu vou falar. Se você, por exemplo, assassinar alguém porque ele entrou na sua casa para roubar, você não ia ser culpado. Você está defendendo seu patrimônio. Jesus morreu e ao lado dele estavam sendo mortos ladrões. Tá certo? Ladrões. Imagina a tortura que é contra a vida. Você tá entendendo? Então, eu vou falar por mim, tá? Eu vou falar por mim. Pegou o bandido que tá mantendo no cativeiro pessoas, ou ele vai soltar uma bomba, como disse você, eu quero que o bandido se lasque, meu amigo. Eu quero que o bandido se lasque. Você tá entendendo? Agora, mas e a salvação? Não. A salvação é outra coisa. Prega o evangelho, se ele quiser aceitar Cristo, tudo mais. Agora, o impenitente, o apóstolo Paulo fala o seguinte, que a gente tem que temer as autoridades, tá? A gente tem que temer as autoridades. E se, isso é um texto de Romanos, eu não sei se eu vou achar esse texto aqui, mas na minha cabeça é Romanos 3, eu acho que é Romanos 3, mas eu não sei. Mas a Bíblia diz o seguinte, 13, achei, Romanos 13, diz assim:
visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que essa autoridade lhe trará sobre ti a espada, pois é ministro de Deus e vingador para castigar aquele que pratica o mal. Então, vale a pena ler, né, o capítulo 13 da carta de Paulo aos Romanos. Vamos lá. Porque é que o texto é longo, né? Fala o homem esteja sujeito às autoridades superiores, na autoridade que não proceda de Deus, não sei o quê. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faça o bem e terás louvor deles. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz sobre ti a espada, pois é ministro de Deus e vingador para castigar aquele que pratica o mal. Então, se o cara foi pego, ele estuprou, não sei o que, eu quero é que se lasque. Você está entendendo? Tem que corrigir o cara. Agora, pastor, você é a favor da violência? Não, eu não sou a favor da violência. Se é para soltar uma pessoa que está num cativeiro ou coisa do gênero, eu acho que tem que tomar todas as medidas para salvar aquela vida. É o que eu penso. Vamos lá. Ouvinte ao vivo pelo telefone. Alô? Tem ou não tem? Não, tem. Alô, alô, alô? Alô, 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 alô? César. Olá, quem fala? É o Thiago. Thiago, fala de onde? São Paulo, freguesia. Pois não, Thiago? Bem-vindo de volta, pastor, à nossa pátria. Amém, tamo junto. Pastor César, me tira uma dúvida. Eu lembro Hebreus. Por que fala primeiro que... Alô, Thiago? Caiu? Thiago, caiu a ligação. Infelizmente, o dono está dizendo que caiu a ligação. Deus abençoe. Bom, vira aí, a gente vai para o intervalo, a gente volta já. Bom, se o Thiago conseguir ligar, a gente coloca de volta na linha. Vai. Oi, tudo bem? Temos aqui 30 segundos para falar como vale a pena estudar teologia com a Faculdade Bethesda. Vamos lá? A única que tem um curso fundamental em teologia, 20 matérias em um único volume. Todo o curso básico em apenas 6 parcelas. Impossível falar aqui todos os diferenciais da Faculdade Bethesda. Quer saber mais? Então acesse o site www.faculdadebethesda.com.br e descubra que tudo o que você esperava para fazer um curso de teologia com qualidade e que cabe no seu bolso está na Faculdade Bethesda. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Pode parar, não vai dar tempo, chega. Esse convite é um convite fechado para os alunos da Faculdade Teológica Bethesda, que fazem parte do programa de treinamento chamado Escola de Ministérios. No dia 10 de dezembro, a partir das 9 horas da manhã, na sede da Assembleia de Deus do Brás, nosso abraço aqui é o Bispo Samuel Ferreira, nós estaremos realizando a próxima Escola de Ministérios Evento ao Vivo. O que é a Escola de Ministérios Evento ao Vivo? É um programa de treinamento para lideranças. Esse programa de treinamento, nesse momento, está fechado para novos alunos, mas tem milhares de alunos que fazem parte. E uma vez por ano, esses alunos têm um evento ao vivo. Nesse evento, vocês estão vendo imagens do último encontro. Esse evento reúne os alunos da Escola de Ministérios e a gente traz grandes nomes da teologia, da igreja brasileira, enfim, pessoas que você conhece. Você está vendo aí outra edição da Escola de Ministérios. Um tempo de Deus para a tua vida, para o teu ministério, um tempo de capacitação, um momento de mentoria, de acompanhamento, de verdade, um momento de Deus para a tua vida. Se você faz parte da Escola de Ministérios e por algum motivo ainda não fez a sua inscrição, corre para fazer. O WhatsApp é 99007-6844. O valor é diferente para quem não é aluno, mas para vocês é um valor administrativo e você ainda pode levar um convidado. Escolha bem o convidado que você vai levar, invista na vida de alguém e presenteie essa pessoa com esse evento. O WhatsApp é 99007-6844, 011 São Paulo, 99007-6844, Faculdade Teológica Bethesda,
Moldando Vocacionados. Oi, tudo bem? Temos aqui 30 segundos para falar como vale a pena estudar teologia com a Faculdade Bethesda. Vamos lá? A única que tem um curso fundamental em teologia, 20 matérias em um único volume. Todo o curso básico em apenas 6 parcelas. Impossível falar aqui todos os diferenciais da Faculdade Bethesda. Quer saber mais? Então acesse o site www.faculdadebethesda.com.br e descubra que tudo que você esperava para fazer um curso de teologia com qualidade e que cabe no seu bolso está na Faculdade Bethesda. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Oh, pode parar, não vai dar tempo, chega. Programa Crescendo na Fé. Musical FM. Com o pastor César Cavalcante. Vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? É o irmão Rogério, Pai do Senhor, pastor César. Ô, Rogério, paz, tudo bem? Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Eu sou aqui de São Lourenço da Mata, Pernambuco. Ô, meu irmão, eu demorando aqui, o irmão só no interurbano, desculpa. Vamos lá, meu irmão, pois não? Amém. A minha pergunta, pastor, é em relação ao momento que a gente está vivendo, né, com essas festas juninas e tal. E a minha dúvida é como essa tradição, né, começou com os católicos e se expandiu, virou culturalmente, né? Principalmente aqui no Nordeste. Essas comidas juninas, elas podem ser consideradas como comida oferecida a ídolos? Tá certo. Obrigado pela sua pergunta, meu irmão. Deus abençoe, fica na paz. Amém, obrigado. Deus abençoe. Amém. Olha, eu vou indicar para vocês o CACP, Centro Apologético Cristão de Pesquisas, cacp.org.br. Lá é o maior portal de informações religiosas e apologética do Brasil. É o maior, eu acho que o maior do mundo, tá? E ali você coloca lá no buscador, tem lá um negócio para você buscar, e aí coloca lá, festas juninas. E você vai ter lá, sei lá, dezenas de estudos bíblicos a respeito do assunto que você precisar. No caso aqui que você está falando, festa junina, né? Então, vamos lá. A festa junina é uma festa é uma herança portuguesa, tá? É uma herança portuguesa. E é o conjunto das tradições, conhecimentos das crenças populares expressas em provérbios, canções, não sei o que, tal, que desses você vem para cá, para o Brasil, a herança das festas juninas. A origem dessa comemoração remonta à antiguidade, estou lendo aqui o manifesto do CACP, quando se prestava culto à deusa Jano, da mitologia romana. Os festejos em homenagem a essa deusa eram denominados junonias, né? Daí o atual nome festas juninas, está no Migalhas Folclóricas, página 99, e as primeiras referências à festa de São João no Brasil datam de 1603, registrados pelo frade Vicente de Salvador. Abre aspas, os índios sacudiam todos os festejos dos portugueses com muita vontade, porque são muito amigos de novidade, como o dia de São João Batista, por causa das fogueiras e das capelas, tá? No mesmo livro, página 106, né? Então, é uma festa religiosa, não é apenas uma questão de folclore. Eu criei 2 filhos, que hoje uma já é adulta e outro já está quase adulto, não vou chamar de adulto, mas o menino tem 1,80 m, mas não é ainda adulto, que é o Júnior. Nenhum deles frequentou festa junina na escola. O pastor, mas o bichinho é pequenininho, mas ele vai sobreviver. É mais importante você ensinar os princípios cristãos para ele do que permitir que ele comece a se aliançar aí com paganismos. Eu, particularmente, César Cavalcante, não me envolvo com festas pagãs. E festas juninas são festas pagãs, são festas com cunho religioso, idólatra. Então a comida, mesma coisa. É isso, tá certo? Vamos para frente. Ouvinte ao vivo ou não? Alô? Alô? Alô, quem fala?
É Moisés? Oi, Moisés, tudo bem? Pois não? Falo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bem-vindo, querido. Tá muito frio aí? Ô, pastor, aqui... Eu convido o senhor para vir aqui pro frio aqui, pastor. Não, o pessoal gosta do frio, vem pra Gramado ali, né? Obrigado. E a gente eu agradeço tá louco pra correr daqui, pastor. É muito frio aqui. Pois não, Moisés, pois não. É um prazer falar com o senhor. Eu escuto o senhor sempre que possível. Hein? Encontrei por um acaso aí a musical. Que legal. E tenho escutado bastante. Pastor, eu queria lhe perguntar sobre teísmo aberto. Uhum. Sobre teísmo aberto, que já ouvi falar algumas coisas aí, não sei, diz que Deus não está no futuro, Deus não... Não, eu não entendi bem essa situação aí, hein? Certo. Tá bom, deixa comigo, vou te ajudar aqui. Obrigado, Moisés. Um abraço, Deus abençoe. Bom frio aí pra você, meu irmão. Aí o Moisés, ele é amigo meu ou da onça? Porque ele tá me chamando só pra passar frio lá, meu, é da onça. Então vamos lá. O teísmo aberto ou teologia relacional é a ideia de que Deus, embora seja poderoso, mas por uma opção pessoal, ele prefere não interferir na história da humanidade. É um Deus transcendente, mas nem sempre imanente. E alguns irmãos abraçam essa ideia, tá? Alguns irmãos abraçam essa ideia, esse teísmo. E dentre esses irmãos, alguns que foram grandes pregadores aqui no Brasil, mas que hoje defendem essa ideologia do teísmo aberto ou teologia relacional. Acho que essa é uma deficiência na teologia, na teontologia mesmo, na pessoa de Deus, no estudo sobre a pessoa de Deus. A primeira coisa que a gente tem que entender é que Deus, os homines, né, a onisciência, a onipotência, a onipresença de Deus, já fazem de Deus um ser único. Tá? Ele sabe tudo, ele pode tudo, e ele está em todos os lugares. Ele está em tudo. Não está em todas as coisas, mas ele está em todos os lugares. Ele está presente. Então, disso já é uma característica distintiva de Deus em relação a qualquer outra criatura. Agora, se esse Deus, ele é todo-poderoso, então ele também pode agir dentro da esfera do seu poder. É muito difícil a gente lidar com casos, como, por exemplo, um prédio caiu, tinha criancinhas, ou um cara fez uma chacina, matou a esposa, os filhos, ou o caso lá do prédio, lá do 11 de setembro, ou da enchente lá de 2001, lá como fala, daquela onda gigante que eu esqueci, do tsunami e tal. Pois é, Deus também, catástrofes também aconteceram na história, sei lá, que se fala do dilúvio. Tinha crianças no dilúvio? Tinha. Quando Sodoma e Gomorra tinha criança? Tinha também. Entendeu? Isso não diminui Deus. Eu não tenho o direito de subtrair de Deus a sua onipotência, ou a sua onipresença, ou a sua onisciência, para defender as criancinhas em casos assim. Eu sinto que essa resposta não está boa. Eu posso voltar amanhã tratando ela, por conta de eu já passei 1 minuto e 15 aqui, tem que entregar. Mas esse teísmo aberto, ou teologia relacional, é uma furada. Não coaduna com Deus das Escrituras. Oi, tudo bem? Temos aqui 30 segundos para falar como vale a pena estudar teologia com a Faculdade Bethesda. Vamos lá? A única que tem um curso fundamental em teologia, 20 matérias em um único volume. Todo o curso básico em apenas 6 parcelas. Impossível falar aqui todos os diferenciais da Faculdade Bethesda. Quer saber mais? Então acesse o site www.faculdadebethesda.com.br e descubra que tudo o que você esperava para fazer um curso de teologia com qualidade e que cabe no seu bolso está na Faculdade Bethesda. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Pode parar, não vai dar tempo, chega. Esse convite é um convite fechado para os alunos da Faculdade Teológica Bethesda, que fazem parte do programa de treinamento chamado Escola de Ministérios. No dia 10 de dezembro, a partir das
das 9 horas da manhã, na sede da Assembleia de Deus do Brás. Nosso abraço aqui é o Bispo Samuel Ferreira. Nós estaremos realizando a próxima Escola de Ministérios Evento ao Vivo. O que é a Escola de Ministérios Evento ao Vivo? É um programa de treinamento para lideranças. Esse programa de treinamento, nesse momento, está fechado para novos alunos, mas tem milhares de alunos que fazem parte. E uma vez por ano, esses alunos têm um evento ao vivo. Nesse evento, vocês estão vendo imagens do último encontro. Esse evento reúne os alunos da Escola de Ministérios e a gente traz grandes nomes da teologia, da igreja brasileira, enfim, pessoas que você conhece. Você está vendo aí outra edição da Escola de Ministérios. Um tempo de Deus para a tua vida, para o teu ministério, um tempo de capacitação, um momento de mentoria, de acompanhamento, de verdade, um momento de Deus para a tua vida. Se você faz parte da Escola de Ministérios e por algum motivo ainda não fez a sua inscrição, corre para fazer. O WhatsApp é 99007-6844. O valor é diferente para quem não é aluno, mas para vocês é um valor administrativo e você ainda pode levar um convidado. Escolha bem o convidado que você vai levar, invista na vida de alguém e presenteie essa pessoa com esse evento. O WhatsApp é 99007-6844, 011 São Paulo, 99007-6844, Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Oi, tudo bem? Temos aqui 30 segundos para falar como vale a pena estudar teologia com a Faculdade Bethesda. Vamos lá? A única que tem um curso fundamental em teologia, 20 matérias em um único volume. Todo o curso básico em apenas 6 parcelas. Impossível falar aqui todos os diferenciais da Faculdade Bethesda. Quer saber mais? Então acesse o site www.faculdadebethesda.com.br e descubra que tudo o que você esperava para fazer um curso de teologia com qualidade e que cabe no seu bolso está na Faculdade Bethesda. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Pode parar, não vai dar tempo, chega. Doni, obrigado. Nada, obrigado, senhor pastor. Tô ficando por aqui. Vem aí Jeremias Neto. Um grande abraço a todos vocês, Deus abençoe. Amanhã a gente volta, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Fica por aqui, Crescendo na Fé. Mais um programa que te faz crescer no conhecimento da Palavra de Deus.